Temos de considerar esses fatos de um ângulo diferente. Não se trata de determinar o culpado, um processo ineficaz que desvia a atenção dos pontos essenciais em vez de focalizá-los, mas de saber o que saiu errado para evitar que aconteça em outros planetas. Entretanto, a causa principal do desastre foi exatamente o que a palavra desastre implica, uma falha nas estrelas. E isso nós não podíamos prever. Sabíamos apenas que nada em Ruanda podia ser considerado permanente. Se não tivesse havido a alteração do alinhamento estelar, as ações e planos dos agentes de Tiamat não teriam a mínima importância. Mas por que não sabíamos de sua presença? A falha foi especialmente nossa, de Canopus. Quanto a Sírios, nossas relações continuaram formalmente corretas. Houve troca de informações entre os servidores coloniais dos planetas-mães. A nível local, rodianos e chicastianos não se comportaram pior do que esperávamos, considerando o nível inferior de seu império. Mas é justamente o nível inferior do Império Siriano a chave para este e para outros problemas de Ruanda Shikasta. E hoje eu o compreendo de modo diferente. É preciso lembrar que nós, os servos de Canopus, estamos também em processo de evolução. E nossa compreensão das situações muda à medida que mudamos. Ver história do Império Siriano. Resumindo, não estávamos pensando muito em Tiamat. Agora é fácil dizer que estávamos errados. Até Putiora, aparentemente, se preocupava em se afastar do nosso caminho. A aliança entre o Império de Sírios e o Império de Canopus não podia ser ignorada. A nossa parte da galáxia estava em paz, com um desenvolvimento harmonioso e ninguém nos desafiava. E por que o fariam? Raramente a galáxia tinha tanto esplendor de realizações, um período tão longo sem guerra. Talvez seja uma fraqueza das espécies que progridem em paz e com auxílio mútuo, que aspiram apenas à continuação desse estado. O fato de esquecerem que, além das suas fronteiras, existem mentalidades diferentes que se alimentam com outros tipos de incentivo. Naturalmente, Canopus protegia-se contra as asquerosas emanações de Putiora. Mantinha-se informado sobre esse revoltante império que nos desagradava, especialmente por nos fazer recordar os primeiros estágios do nosso desenvolvimento. Não negligenciamos esse fato. Mas Putiora não nos desafiava em nenhum lugar. Então, por que Ruanda? Sempre nos pareceu inexplicável o fato de Putiora manter um posto naquele planeta, que era formado só de rochas e desertos, embora houvesse rumores de que Tiamat fora colonizado por criminosos fugitivos de Putiora, e que Putiora os havia ignorado até ser muito tarde. Não tínhamos a mínima ideia de que Tiamat estava sorvendo e esgotando as fontes de alimento em toda parte. Não sabíamos como se desenvolvia. Um ladrão prosperando com o fruto do roubo. Quando Tiamat já era um estado pirata florescente, ainda o considerávamos como um apêndice sem importância do terrível, mas felizmente longínquo Putiora. E quanto aos gigantes, aquela espécie viva e inteligente que controlava Ruanda, aqui também pensamos tratar-se de um caso de mentes bondosas e instruídas, incapazes de acreditar na realidade de mentes devotadas ao roubo e à destruição. A Colônia 10 sempre foi um lugar de cooperação fértil e, como já disse, uma espécie excepcionalmente adaptável à simbiose harmoniosa com outras espécies. E em Ruanda não tinha enfrentado nenhum fracasso ou ameaça. Acreditamos agora que não é vantajoso permitir muita prosperidade, desenvolvimento fácil
E em nenhuma outra colônia, depois disso, nos agrada um crescimento fácil e triunfante. Passamos a instalar uma certa porção de tensão, de perigo. Mas suponhamos que não tivesse havido esse desastre. Provavelmente ninguém teria sabido que Champmatch estava em Ruanda, pois Champmatch só tem sucesso onde existe desequilíbrio, dano, desalento. Tivemos poucas informações sobre a crise. Não havia razão para prevê-la. O equilíbrio de Canopus e do seu sistema alterou-se subitamente. Precisávamos descobrir o que estava errado o mais depressa possível. Descobrimos. Era Ruanda. Estava em defasagem e piorando rapidamente. A união se enfraquecia, alterava-se o equilíbrio entre as forças no interior do corpo de Ruanda. Essas alterações eram como respostas, então tivemos de procurar fora de Ruanda. Há um desequilíbrio das forças em algum outro lugar, entre as estrelas que nos sustentavam, que sustentavam Canopus, numa teia de correntes interativas dos nossos planetas colonizados. Ruanda foi o primeiro a sentir o desalinhamento, porque é sensível por natureza. Ruanda estava em perigo. Ruanda precisava ser salva urgentemente e colocada em fase, ajustada. Assim pensamos na época. Logo, porém, verificamos que isso não podia ser feito. Ruanda não podia conservar seu lugar no nosso sistema. Não se tratava de ajudá-la, e sim dela mesma lançar-se para fora. Muito bem, podíamos minimizar o impacto e providenciar tudo. Assim pensamos no segundo estágio da nossa descoberta. Ruanda estava iniciando um longo período, mas naquele estágio não podíamos imaginar quão longo de estagnação. Precisávamos evitar que houvesse uma perda drástica de tudo o que tinha sido realizado. Nós a manteríamos até a nova mudança das forças cósmicas que, estávamos certos, se processaria. No entanto, tivemos de enfrentar alguma coisa mais, alguma coisa muito pior. Não conseguimos fazer com que nossa informação coincidisse com os dados recebidos de Ruanda. As correntes de Ruanda chegavam desconexas, estridentes, vacilantes. Obviamente, estavam sendo interceptadas. Antes disso, a união forte e completa entre nós e Ruanda impossibilitava qualquer tipo de interferência. Mas agora não havia dúvida de que a comunicação estava sendo recebida por terceiros. Tudo aconteceu ao mesmo tempo. Informação de Sirius sobre o súbito acréscimo da força e do orgulho de Putchora. Informações dos nossos espiões no Império de Putchora sobre Champmatch, especialmente. Champmatch parecia um cambaleio despudorado de um bêbado jactancioso. Champmatch ia de força em força. Champmatch aproveitava-se da recente fraqueza de Ruanda, que estava desprotegida, aberta, vulnerável. Isso significava que Champmatch estivera esperando em Ruanda, estabelecido em Ruanda. Isso significava que Champmatch estivera esperando em Ruanda, estabelecido em Ruanda, e sabia o que estava para acontecer? Não, não era possível. Porque com a nossa tecnologia infinitamente mais avançada do que a de Champmatch, não tínhamos sabido de nada. Não se trata apenas de manter e tratar Ruanda durante o longo período de inércia, mas pior que isto. Era preciso mandar um emissário imediatamente. Agora descreverei Ruanda como a vi na minha primeira visita. Já então era Shikasta. Shikasta, a magoada, a danificada, a ferida. O nome já tinha sido mudado. Poderei dizer que faço essa descrição com prazer?
é uma emoção retrospectiva, anterior às notícias terríveis que tive de transmitir. Ruanda nos dera tanta satisfação, era nossa melhor e mais fácil realização. E é preciso não esquecer que Ruanda estava destinada a substituir o infeliz planeta, que em breve seria destruído, do qual já estávamos retirando os habitantes, levando-os para onde pudesse crescer e desenvolver-se. Ao sair de Canópolis, deixava atrás de mim uma tremenda crise. Uma movimentação de forças, mudanças, ajustamentos. Planos feitos com carinho e nos quais tínhamos confiado por milênios eram modificados, adaptados, substituídos. E desse lugar tumultuado saí para Xicasta, mortalmente ferida. Era um consolo saber que tanta perfeição tinha existido. Todo o bem passado é uma promessa de que em outros lugares, outros tempos, a perfeição pode existir novamente. Em épocas de tristeza e destruição, esse pensamento nos mantém. Na época do desastre, não havia mais de 60 mil gigantes e cerca de 1,5 milhão de nativos distribuídos pelo hemisfério norte. O planeta era extraordinariamente fértil e agradável. As águas que, quando libertadas, iriam criar os pântanos e as charnecas, estavam ainda presas no gelo dos polos e não víamos razões para que isso mudasse. Grandes florestas estendiam-se nas zonas norte e temperada, e nelas havia todo tipo de animais, diferentes dos que tinha visto na primeira visita, apenas no tamanho. Não eram inimigos dos habitantes. Ao norte, mesmo em regiões de clima extremo, havia instalações de gigantes e de nativos, mas a maior parte da população estava mais para o sul, nas áreas do meio, onde o clima era saudável, revigorante e ameno. As cidades tinham sido construídas nos locais indicados pelas marcas de pedra, de acordo com o plano, seguindo as linhas de força da terra naquela época. Esses desenhos, linhas, círculos e combinações não se diferenciavam dos que nos eram familiares nos outros planetas e eram a base e o alicerce dos sistemas de transmissão da união entre Canópolis e Ruanda. Agora, a pobre Xicasta. A disposição e o alinhamento das pedras tinham sido feitos inicialmente apenas pelos gigantes. Um trabalho fácil graças à sua força e ao seu tamanho. Mas agora o relacionamento entre gigantes e nativos era tão perfeito que estes procuravam ajudar em um trabalho que sabiam, como provam suas lendas e canções, tinham por finalidade uni-los aos deuses, à divindade. Não viam os gigantes como deuses. Eram muito adiantados para isso. Sua inteligência fora tão desenvolvida com a união que não eram muito inferior à dos gigantes, antes da união. As cidades tinham sido construídas nas linhas determinadas pelas experiências exaustivas da fase que precedeu a união. Eram de pedras e unidas aos desenhos das pedras, como parte do sistema transmissor. Cidades grandes e pequenas, povoados com casas de barro, de madeira ou de qualquer material de origem vegetal, não perturbavam o processo de transmissão, nem provocavam oscilações indesejáveis. Por esse motivo, durante a fase preparatória, os gigantes não aprovavam as construções de pedra, e eles próprios viviam em casas feitas com a substância orgânica mais conveniente e mais acessível. Uma vez realizada a união,
os modelos de pedra instalados e em operação, as cidades foram reconstruídas com pedra. E os nativos foram orientados nessa arte tão cedo desaparecida na memória de Shikasta. Pois, de acordo com o plano, quando os nativos tivessem evoluído para o nível adequado, os gigantes partiriam para outra missão em outro lugar, tendo eles atingido, então, um grau de evolução muito acima das previsões feitas para os voluntários da coluna 10 há muitos milhares de anos. Os nativos estavam aprendendo a ciência de manter contato permanente com Canopus, com sua mãe, seu defensor, seu amigo e com o que chamavam de Deus, o divino. Se mantivessem as pedras alinhadas, acompanhando os movimentos decrescentes e crescentes das forças, e se as cidades fossem conservadas de acordo com as leis da necessidade, poderiam esperar esses pequenos habitantes de Ruanda, que tinham sido apenas macacos ariscos pendurados nas árvores, animais sem nenhum traço da natureza dos canopianos. Esses animais poderiam esperar ser transformados em homens capazes de cuidar de si mesmo e do mundo, quando os gigantes os deixassem, quando o trabalho da simbiose estivesse completo. As cidades diferiam umas das outras em razão das variações dos terrenos onde se erguiam e de acordo com as correntes e forças desses locais. Podiam ser construídas nas planícies abertas, ao lado das fontes, à beira do mar ou em montanhas e platôs. Ou eram feitas no meio da neve e do gelo, ou em regiões muito quentes, mas todas exatamente de acordo com a necessidade. Cada uma tinha a forma de um símbolo matemático, e os jovens aprendiam matemática viajando. Um instrutor levava um grupo de crianças para passar alguns dias na cidade quadrada, por exemplo, e lá elas absorviam, por osmose, tudo o que é possível saber sobre a quadratura, ou sobre o romboide, ou sobre o triângulo, e assim por diante. Naturalmente, o formato da cidade era rigidamente controlado em todas as suas medidas, e não só na área. E, assim, a noção de redondo, hexágono, ou o espírito do 4 ou do 5 era expresso e sentido, tanto nas partes superiores quanto nos pontos em que os modelos de pedra se confundiam com a terra. O fluxo de água ao redor e dentro das cidades era disposto de acordo com a necessidade, bem como a localização do fogo, distinto do aquecimento, que era feito por vapor e água quente, mas o próprio fogo, que os nativos não conseguiam deixar de considerar divino, era colocado de acordo com a necessidade. Portanto, cada cidade era um artefato perfeito, onde tudo estava sob controle, constituindo um todo com seus habitantes, pois chegou-se à conclusão de que alguns temperamentos se adaptariam melhor e produziriam mais em uma cidade redonda ou triangular, e assim por diante. Foi criada a ciência de distinguir, quando ainda na infância, quais as tendências do indivíduo quanto ao melhor lugar para viver. E nisso estava a fonte daquela infelicidade que deve ser o destino de todos os habitantes da nossa galáxia, de um modo ou de outro, pois nem sempre todos os membros de uma família se adaptavam ao mesmo tipo de cidade. E até os amantes, se é que posso usar essa palavra,
que significa um relacionamento hoje impossível de ser reconhecido por qualquer chicastiano, tinha de se separar e faziam, pois todos aceitavam o fato de que sua existência dependia da submissão voluntária ao grande todo, e que essa submissão, essa obediência, não era servitude ou escravidão. Estados que jamais existiram no planeta e eram desconhecidos, e sim a fonte da sua força, do seu futuro e do seu progresso. Agora, as duas raças viviam juntas, sem separação, embora não se unissem por casamento. Isso seria fisicamente impossível. Os gigantes não tinham crescido mais desde o relatório anterior. Tinham mais ou menos 6 metros de altura. E os nativos tinham a metade. Mas, nesse intervalo, os gigantes tinham sofrido variações na cor e no tipo do corpo e do rosto. Alguns eram negros, de um negro brilhante, como os primeiros imigrantes. Outros apresentavam todas as tonalidades do marrom quente e vivo. Havia alguns de pele pálida, e seus olhos eram tão azuis que os primeiros a aparecer provocaram inquietação e até repulsa. Os nativos eram também de diversas tonalidades, e os seus cabelos iam do negro ao castanho claro. Os gigantes tinham agora algum cabelo, talvez em virtude da pressão climática, mas era ralo e curto, contrastando com espessas cabeleiras dos nativos. Os gigantes de olhos azuis podiam ter cabelos descorados ou até amarelo pálido, mas isso era considerado uma desgraça. O sexo tinha intensidades diferentes nas duas raças. Os gigantes que viviam de 4 ou 5 mil anos reproduziam-se uma ou duas vezes, ou nenhuma durante a sua vida. E o período de gestação era longo, de 4 a 5 anos. As mulheres gigantes, quando não estavam grávidas ou cuidando dos filhos, faziam o mesmo trabalho que os homens, o que se dava na maior parte de suas vidas. O trabalho era quase todo mental. A tarefa devotada e contínua de conservar os níveis adequados de transmissão entre o planeta e Canopus. Para os gigantes, o sexo não era um impulso tão forte quanto para os nativos. A força do sexo, as atrações, as repulsões, as exacerbações e a diminuição do sentimento eram transformadas em forças mais altas, exceto quando necessárias para a propagação. Os nativos eram incentivados a se reproduzir. Viviam agora mais ou menos 1000 anos, mas o planeta podia comportar facilmente uma população maior. As previsões não ultrapassavam 20 milhões, mais ou menos, crescendo aos poucos nos próximos 1000 anos. Nada fora planejado para o caso de um aumento rápido. Seriam construídas cidades bem situadas, seguindo um plano cuidadoso, e não haveria falta de espaço para atender a necessidade. Os nativos que desejavam e que, por consenso geral, eram considerados aptos, podiam ter vários filhos nos primeiros 100 anos de vida. Depois disso, embora o sexo continuasse como prazer e força de equilíbrio, os mecanismos de procriação tornavam-se inoperantes e entravam, então, no período de meia-idade, longo, vigoroso e saudável. A doença degenerativa, como a chamávamos, não existia. As doenças degenerativas físicas, que mais tarde se tornariam comuns, não tinham aparecido ainda. Gigantes e nativos morriam em acidentes, naturalmente,
mas não de outro modo, a não ser em casos raros de invasões de vírus contra os quais não tinham defesa. Nesse caso, os programas de procriação eram reajustados de acordo com as necessidades.